pra pensar no que faz da vida. Quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo você cresceu. Responda pra si mesmo o que você construiu. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou a quem você amou, porque você amou. Agora pare pra pensar, enquanto há jeito de recomeçar nesta vida. Pense bem o que vem fazendo e o muito que resta a fazer. Não fique se lamentando, não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar, é tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Pense bem o que vem fazendo e o muito que resta a fazer. Não fique se lamentando, não, não, não. Não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar, é tempo, pare pra pensar no que faz da vida, no que faz da vida, da vida, da vida, da vida. Amigo, brilha o sol além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abraço infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala. Amigo, brilha o sol além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela.
Senhor, aqui estou a te pedir por todos que buscam e querem ser felizes sem mesmo perceber que a felicidade está em você.
perseguição pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Senhor, aqui estou a agradecer por tudo que fazes pros nossos corações poderem compreender que a libertação só nossas ações podem trazer. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão, pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, onde sempre transmitimos as nossas reuniões, hoje no domingo, a partir das 9 horas da manhã. Temos ainda uma reunião às quintas-feiras, às 14 horas e 30 minutos, e ainda às sextas-feiras, às 20 horas. Ainda contamos com 2 reuniões de fluidoterapia,
uma realizada às terças-feiras, às 19h30, e a outra às quartas-feiras, às 9h da manhã. E às quintas-feiras, às 19h30 da noite, temos a prece da saudade, que é a prece endereçada a todos os desencarnados. Hoje, domingo, nós teremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com nosso companheiro Marcelo Pacheco. Ele vai falar sobre as questões 711 a 714, que está dentro da Lei de Conservação e fala do gozo dos bens terrestres. Marcelo vai ainda fazer a prece inicial. Em seguida, a Marise Póvoa vai trazer reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12, que fala do amar os vossos inimigos. E ela vai falar sobre os itens 5 e 6, que trata dos inimigos desencarnados. Marise vai fazer ainda a prece final. Que todos nós possamos aproveitar as reflexões dos nossos amigos, Marcelo e Marise, e no momento em que eles estão trazendo as suas ideias, fruto dos seus estudos, vamos prestar atenção e deixar para utilizar o chat, não só na hora, no início, para as nossas boas-vindas, nossos cumprimentos, e no final para as nossas despedidas. Assim, a gente, com certeza, vai compreender um pouquinho mais da doutrina tão consoladora que é a doutrina espírita. E, ao final de nossa reunião, nós teremos o GEAL, que é o Grupo de Evangelização André Luiz. Esse grupo sempre nos traz reflexões para as crianças, As crianças sempre compreendem as histórias, e todo o conteúdo trazido da doutrina bem a nível da sua compreensão, Então, que todos nós, queridos amigos, possamos aproveitar essa manhã de estudos em torno da doutrina e que tenhamos um domingo de paz, um domingo de muitas alegrias. Que assim seja. Graças a Deus. Diante do Senhor. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Jesus, João, capítulo 8, versículo 43. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos, emprestar sem exigir retribuição, desculpar incessantemente, amar os próprios adversários, ajudar aos caluniadores e aos maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é de
lhes proporcionar adequado clima ao trabalho na caridade e na luz, para o engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia, algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável com o equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Pai amado Mestre Jesus, te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade. Te agradecemos por todas as bênçãos, Pai. Te agradecemos por permitir que a gente possa se reunir hoje aqui, que todos nós estejamos reunidos para o estudo, para a reflexão, para o aprendizado, Pai, dessa doutrina tão maravilhosa, que tanto nos fortalece, que tanto nos guia, que tanto nos encaminha, Pai, nessa estrada evolutiva da vida. Pedimos a Tua bênção, Pai, que possa abençoar nossos lares, nossas mentes, nossos corações, para que durante todo o nosso encontro possamos tirar o melhor proveito, que possamos nos conectar contigo, sentir a Tua presença amorosa, sentir Teu abraço acolhedor, Pai. Que a Tua luz ilumine o nosso pensamento, ilumine a nossa consciência, para que a gente possa refletir, aprender e mudar o que precisar ser mudado dentro de nós, Pai. Que possa orientar os nossos expositores e todos aqueles envolvidos nessa tarefa. Que a Tua luz esteja conosco hoje e sempre, Pai. Em Teu nome, em nome de Deus nosso Pai, iniciamos a nossa palestra pública de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Marcelo, sou um trabalhador da casa e é com muita alegria que nos reunimos hoje aqui para conversarmos um pouco sobre alguns itens do Livro dos Espíritos. A nossa proposta de hoje é trabalhar as questões 711 a 714 do Livro dos Espíritos, que tratam de gozo dos bens terrenos. Vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa
Bom, esse assunto, né, gozo dos bens terrenos, ele está localizado na parte terceira, tá, do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Mais especificamente no capítulo 5º, que trata da lei de conservação. Bom, nos encontros anteriores, né, dentro desse capítulo, só para a gente se achar, para a gente entender o que esse capítulo ele trata, a gente viu nos encontros anteriores que foram abordados sobre o instinto de conservação e os meios de conservação. Quando a gente abordou o instinto de conservação, a gente viu que, na verdade, esse instinto de preservação da nossa espécie, ele está gravado na nossa consciência. Né? Essa lei de Deus, essa lei que já aponta para essa direção, que é a conservação da espécie humana, não só humana, mas animal também, né? Na verdade, os seres que já possuem algum senso de direcionamento, eles já se conduzem para a autopreservação. E a gente vai entender por que daqui a pouco. A gente viu sobre meios de conservação. A gente viu que Deus nunca abandona seus filhos, não é verdade? A gente viu que a nossa terra é uma terra abençoada. Tudo que planta dá. Né? Se você plantar ali um caroço de jaca, daqui a pouco você tem uma jaqueira imensa, dando jaca até em todo o quintal ali, né? Então a gente vê que a gente é abençoado, a gente tem cachoeiras, lagos, córregos. Então todos os recursos que a gente precisa de alimentação, de hidratação, né, de proteção, porque se a gente tem uma inteligência capaz de entendimento, de produzir soluções também, então todos esses meios foram dados por Deus para que a gente pudesse preservar a nossa espécie. Hoje, como eu falei, a gente vai trabalhar sobre o gozo dos bens terrenos. Né? Essas questões, lá do 711 e 714, a gente vai começar a refletir um pouco sobre a necessidade dos bens terrenos, sobre a nossa relação com eles e sobre a importância que a gente está dando, não é verdade? Quando a gente fala em bens terrenos, eu queria, né, no primeiro momento, a gente expandir um pouco. A gente coloca bens terrenos como só bens materiais. Né? A nossa casa, o nosso carro, né, minha roupa, meu relógio, meu celular, meu computador, meu notebook. E, na verdade, isso é um pouco mais extenso. Né? Meu corpo é um bem terreno. Ele está sobre a minha responsabilidade. Né? A minha saúde é um bem terreno. É um bem que eu posso, dentro da minha limitação, tomar algumas medidas para preservá-lo. Então, tudo que pode ser gerenciado por nós, a gente vai trabalhar como bem terreno no sentido material. Ok? Claro. Dentro desse contexto de bens materiais, né, Kardec faz algumas reflexões assim, bem profundas e pergunta para os espíritos na questão 711 o seguinte: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E aí os espíritos respondem: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Bom, a gente já começa agora aqui a dividir, a ter um direcionamento, né? A gente começa a pegar esse bem material e a gente entender que ele começa a fazer parte de uma necessidade real da nossa sobrevivência. Dentro do nosso contexto de lei da conservação, né, do instinto de conservação, a gente começa agora a entender que os bens terrenos, materiais, eles têm a sua importância, e a gente vai conhecer qual. Então ele fala da necessidade de sobreviver. Não imporia um dever, Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Mas necessidade de viver. Quer dizer, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena, e que o ângulo, vamos dizer assim, né, preponderante é o ângulo espiritual, não o ângulo material. Mas ele fala dessa necessidade. E a gente vai entender agora. Né? Assim, a gente sabe muito bem que nós somos espíritos
vivendo uma experiência terrena. Nós fomos criados simples e ignorantes para caminharmos nas nossas experiências evolutivas em direção a Deus, né? Então, todos nós fomos criados com as mesmas condições para, aproveitando as oportunidades, conseguíssemos caminhar, conseguíssemos evoluir, aprender. Isso desde a passagem do nosso princípio inteligente, lá no início, né, no reino mineral, passando pelo reino vegetal, né, das sensações, entrando no reino animal, dos instintos, até termos a plena consciência, desenvolvermos uma consciência por completo, para podermos entrar no reino hominal, né, que é a forma humana, onde a partir daí iniciaríamos uma outra etapa de evolução. Então a gente começa a entender que, sim, somos seres espirituais, caminhando para Deus, mas como ainda somos muito, ainda limitados, ainda necessitando de experiências ainda muito terrenas, ainda muito materiais, precisamos sim de experiências materiais. Então, nesse processo, todo esse conjunto faz parte das ferramentas para a nossa evolução. Okay? A gente, desde o princípio inteligente da nossa criação, caminhando de grau em grau, até atingirmos a angelitude, a sublimidade, a pureza de espírito, até nos tornarmos espíritos puros. Então, na questão 712, Kardec pergunta, com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Kardec aqui ele começa a refletir o seguinte, ele começa a ver que existe uma atração natural para a utilização dos bens terrenos, né? É muito prazeroso para a gente usar um bem material, é muito prazeroso para a gente usar um recurso, né? O conforto, né? A proteção, isso tudo traz para a gente uma noção, uma sensação de amparo, de conforto, né? Isso é prazeroso, sim. E aí Kardec pergunta, mas se somos esse ser espiritual que caminhamos para nos desprender da matéria, por que esses atrativos? E aí os espíritos respondem, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Bom, aqui a gente vai pegar essa linha de raciocínio, né? Somos seres espirituais, porém densos, que precisamos de experiências materiais ainda densas e limitadas. E aí, nesse processo de evolução, os espíritos nos ensinam para o cumprimento da sua missão, da nossa missão, e para nos experimentar dentro do contexto da tentação. Então, olha que interessante nessa questão 712. Kardec primeiro aborda o seguinte, atrativos dos gozos terrenos. Bom, então, primeira pergunta, por que colocar atrativos? E aí a gente resgata nesse momento uma grande lei, né, uma grande lei moral do universo, que é, dentre outras leis, né, claro, que é a lei do progresso. A gente faz parte de uma grande equação, né, de uma grande engrenagem, de um complexo dessa grande máquina que é o planeta, onde evoluímos constantemente. Então a lei do progresso, dentre as leis morais, né, ela nos mostra que caminhamos sempre progredindo, sempre melhorando, sempre buscando o melhor para o nosso crescimento, para a nossa caminhada. E é dentro dessa lei que a gente, lá atrás a gente começou no Uga-Uga, né, lá na Homem das Cavernas. A gente hoje não consegue mais a ideia de voltar para esse tempo, né? Hoje a gente vai buscando cada vez mais facilidade, mais conforto, mais tecnologia, saúde, indústria, transporte, né? Já estamos com táxis drones aí. Então a tendência nossa é cada vez buscarmos a evolução. Isso é uma lei. Por que uma lei? Porque a sociedade precisa evoluir. Só assim a gente vai poder desenvolver
as nossas capacidades intelectuais, né? A gente vai poder desenvolver toda a nossa potencialidade. Para isso, a gente tem que ter um grande laboratório, que é a Terra, apto a agregar essas mentes pensantes que vão poder colocar em prática e alavancar o nosso progresso. Por isso, Kardec pergunta, por que os atrativos? Né? Então, a gente tem aí o que nos impulsiona para a progressão, para o nosso progresso. E aí, os espíritos colocam na resposta, né? Cumprimento da nossa missão. E aí, a gente relembrar aqui, né, que somos espíritos encarnados numa experiência terrena. Então, nessa jornada, a gente tenta aproveitar o máximo de recursos, né, disponíveis pelo Pai, para que a gente possa caminhar, tentar fazer essa jornada da melhor jornada possível. A nossa melhor encarnação é essa, porque cada vez mais nos preparamos melhor e melhor para errarmos menos, né, para desenvolvermos nossa capacidade de amar, de perdoar, de caminhar em direção ao Pai Celeste. E nesse processo de retorno, a gente acaba se envolvendo com missões, não só, quando eu falo missões no sentido genérico, tá, pessoal? Missões que eu falo são as nossas tarefas, né? Não empreendendo entre missão, prova, expiação no sentido doutrinário, mas como uma tarefa, né, de uma forma geral. Então nós nos prendemos às nossas tarefas, tanto individuais quanto coletivas, quer dizer, desde do auxílio a um familiar, né, desde um processo de reparação, a um processo de união, de perdão, né, de reconstrução, aos interesses coletivos também. Quer dizer, eu também tenho, dentre o meu rol de características, de tarefas que eu preciso cumprir, eu também tenho deveres junto à coletividade. Eu tenho que dar a minha contribuição para que a sociedade que eu saia dela melhor do que eu encontrei. E eu preciso também contribuir com isso. É minha responsabilidade construir um mundo melhor, um planeta melhor, mais desenvolvido, mais humano. Cada um de nós carregamos essa atribuição também. E nesse processo, os espíritos colocam também na resposta, experimentá-lo por meio da tentação. A gente sabe que a gente aprende muito no plano espiritual. Todas as vezes que a gente retorna reencarnado, a gente traz conosco uma bagagem imensa de aprendizados. Mas a gente só vai colocar em prática aqui. É aqui, diante das dificuldades, diante, né, dos momentos difíceis, é que a gente vai realmente provar se essas características se fixaram em nossa alma, né, no nosso HD espiritual. Verdade? Então aí Kardec, ele avança no raciocínio dele. Na questão 712A, ele aprofunda essa pergunta. Ele pergunta para os espíritos, então, qual o objetivo dessa tentação? Além, claro, né, da prova, de todo esse processo que a gente conversou agora. E os espíritos respondem, desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então, olha que interessante, a gente precisa dos bens materiais, nós somos atraídos por eles, somos envolvidos, é prazeroso o uso dos bens materiais, porque o planeta precisa crescer, precisa evoluir, né? Precisa haver geração de emprego, precisa haver indústrias, precisa haver... A gente não pode ficar retroagir para uma aldeia indígena onde tudo era escambo, por exemplo. Todo mundo vai viver feliz, né? A gente não vai faltar comida, não vai faltar nada. Mas e os avanços? E a tecnologia, e a medicina, e a saúde, e as potencialidades da nossa alma? Se caminhamos para o infinito, se somos espíritos imortais, que caminhamos para o infinito, o que nos aguarda? Hoje a gente fala em física quântica, né? A gente fala em drone, a gente fala em uma série de eventos hoje, de recursos, que a gente nem imaginava no passado. Imagine o que ainda tem por vir que a gente nem imagina, né? Teletransporte, não sei, entre outras coisas, um dia a gente vai chegar lá, né?
Lembra daquele desenho dos Jetsons, que eu sou o que é mais velho aí, né? E tinha coisas que a gente vê no desenho dos Jetsons absurdos. E hoje a gente vê o micro-ondas, a gente vê drone, a gente vê uma série de coisas que na época era imaginação. Mas para isso a gente precisa ter uma sociedade, um planeta desenvolvido que comporte essa tecnologia. Então a gente tem a atração, é isso, para a lei do progresso, e a gente tem do outro lado a razão, que nos mostra o limite. O limite para que a gente não lesione o nosso corpo, não lesione a nossa mente, não lesione a nossa família, na verdade, o nosso bem-estar. Então Kardec vai mais a fundo. Na 713, Kardec pergunta: tudo bem, você me fala que a razão é uma coisa que vai me limitar e vai me mostrar, né, até onde eu posso ir e onde eu tenho que parar. Mas traçou a natureza limites a esses gozos? Quer dizer, existem limites para isso? Limites nesse contexto, de forma que eu perceba de outras formas além da razão? Os espíritos respondem: traçou para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. A gente sente que a gente já atingiu o nosso limite. Mas o que acontece? A gente simplesmente continua, não é verdade? A gente come uma pizza, um rodízio, e a gente não quer parar de comer. A gente quer beber, 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 né? Ou a gente quer descansar, descansar e descansar, e não voltar a trabalhar. Então, a nossa consciência, a nossa razão conversa o tempo todo com a gente. A nossa mente nos avisa, a natureza nos avisa, o nosso corpo nos avisa, mas a gente não quer ouvir, né? E aí na 714, ele pergunta: o que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? E aí? O que deve ser do homem, quando eu falo homem, né, sentido genérico, lógico, do ser humano, que só se completa com bens materiais? Será que isso não é uma grande busca de recursos, de subsídios para tapar um buraco, né, tapar um espaço que está faltando, que é essa conexão espiritual, né, que é essa paz, que é essa conexão com Deus, que a gente, quando a gente consegue, né, quando a gente faz, é tão bom, nos completa tanto. Então, será que não é isso que a gente está vendo hoje? Né? Ser pessoas que estão complementando sua vida com matéria, matéria, matéria. Ter, esquecendo de ser, de sentir, de agradecer. Né? Bom, e os espíritos respondem: pobre criatura, mais digna é de lástima e de inveja, pois bem perto está da morte. E aí, quando Kardec ouve essa resposta, ele pergunta: morte? Mas morte física ou moral? E ele pergunta: mas perto da morte física ou perto da morte moral? São duas coisas, né? A gente tem uma vida espiritual, a gente tem uma vida física. E aí os espíritos respondem: de ambos. E aí lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, a gente encontra uma passagem que mostra pra gente que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. E aí a gente começa a refletir a quem a gente está seguindo, né? A quem a gente está realmente se dedicando, a quem a gente quer que seja o nosso Senhor. Deus como princípio espiritual, no sentido de mestre, senhor das nossas potencialidades, né? Deus como Pai, como guia, como nosso mestre maior, Jesus como nosso guia e modelo, ou preso aos bens terrenos? Será que quando chegar a nossa hora, né, será que quando chegar o momento da nossa partida, a gente vai seguir suave e leve,
ou a gente vai continuar preso a amarras materiais, preso a amarras que nos prendem, que nos fixam no solo, né? Como é que eu vou morrer se deixar minha casa, deixar meu carro, meus bens, minha herança, minha conta bancária? Será que eu vou morrer? Eu vou ficar preocupado com isso? Se vão usar o meu dinheiro, se vão usar minha roupa, se vão tomar posse dos meus bens? Ou será que eu vou estar com o meu espírito leve, seguindo suave com os bens espirituais que eu adquiri? Será que eu vou saber usar bem a tesoura celeste, como tem, né, na mão aí, sendo entregue ao nosso companheiro? Será que essa tesoura celeste que representa o conhecimento espiritual, que representa todas as ferramentas que o Evangelho trouxe para a gente, será que eu estou usando com sabedoria, estou usando com serenidade, estou usando com inteligência, estou usando com razão para me desprender de todas essas amarras e seguir o meu caminho? Será? É nesse contexto que a gente... Como é que a gente vai chegar no fim da nossa jornada? Como é que a gente vai chegar no fim dessa estrada, quando a gente fizer a nossa passagem, né, no momento do nosso desencarne? Como é que a gente vai se deparar com esse grande portão do plano espiritual? Será que eu vou estar feliz, reencontrando várias pessoas amadas? Será que eu vou ser acolhido com alegria num ambiente de luz, de paz, de amor, um ambiente favorável à minha continuidade evolutiva? Ou vou me deparar com imagens que eu vou me arrepender? Vou me deparar com lembranças? Vou me deparar com prisões psíquicas, prisões mentais ligadas à matéria, à inveja, à vaidade, ao orgulho, à ambição, à raiva, o ódio? E aí? Será que nós estamos aprendendo alguma coisa com tanta gente que deixou tanto a ensinar para a gente? Será que tantos que passaram por nós, né? Nosso amado Chico, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi e diversas outras aí, nosso companheiro Divaldo, está aí numa jornada de trabalho já há muito tempo. Será que, como diversos anônimos que nem conhecemos, que se dedicam ao amor, à caridade, será que a gente vai conseguir se orgulhar, olhar para trás e sentir a alegria do que a gente cultivou? Ou a gente vai ficar preso a tudo isso que não tem valor no plano espiritual? Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar, é que cada um, né, no seu interior, no seu íntimo, possa fazer. E, se for o caso, né, que a gente consiga, né, pedir a Deus, nosso Pai, a sabedoria, a serenidade para a gente repensar, para a gente recalcular, né, a nossa trajetória, o GPS da nossa vida corpórea, e a gente mudar as nossas atitudes. Cada página é um novo dia. Cada página é uma nova oportunidade para escrevermos uma nova história e mudarmos o rumo da nossa caminhada. Deus abençoe a todos vocês, a todos nós, né, que possamos ter um domingo de muita paz, de muita serenidade, de muita luz. Deus esteja no lar, na vida, na família, no coração de todos nós. Obrigado. Bom dia, meus irmãos e irmãs, trabalhadores do Santo Miguel. Estamos aqui em mais uma reunião de domingo, continuando o nosso estudo do Evangelho, e hoje nós vamos conversar no capítulo 12, com o título Amai os vossos inimigos, o número 5, que tem por título Os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade
não é estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea e que, da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material de seu inimigo e que este pode persegui-lo com seu ódio mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação que pode prosseguir de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Ele dá por conseguinte uma razão a ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias. E com ele se pode fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da morte. Com o seu mau procedimento, ele se irrita e então se serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Bom, inimigos desencarnados. Como assim? Será algumas pessoas que nós convivemos nessa encarnação que nós não lembramos de ter feito assim grande mal a ninguém, assim mal que torne inimigos mortais que desejam muito, se não o desencarne, porque para o espírito desencarnado, o desencarne só vai fazer com que a gente fique mais tete a tete. A obsessão, a subjugação dói mais nos encarnados e é uma maneira de nossos inimigos desencarnados fazerem com que nós paguemos. Mas paguemos o quê? A gente não lembra. A gente não lembra, mas eles lembram. Eles lembram de tudo de ruim, malvado, até mesmo sinistro, que nós fizemos a esses irmãos. A volta à carne, a nova encarnação, ela nos dá o alento do esquecimento. O esquecimento do passado é um grande alento, porque é uma oportunidade amantíssima de nosso Deus, da gente conseguir começar de novo, começar tudo de novo, começar do zero. O que você lembra de ter feito em outras encarnações? Não lembra de nada. Está começando do zero, está começando uma vida nova. Mas e aquele que você maltratou? E aquele que você talvez tenha matado? Ou tenha matado um ente muito querido dele? Ou tenha levado ele à ruína financeira? Ele esqueceu? Não. Ele não esqueceu. E nem vai esquecer. Mas e se ele ver em nós uma mudança de caráter diferente? Vê em nós um pai ou uma mãe cuidadoso, zeloso. Vê em nós um colega de trabalho que está sempre pronto para ajudar, servir. Vê em nós uma pessoa humilde,
uma pessoa que se submete aos desígnios do Pai, às provas e expiações, será que ele não vai perceber que alguma coisa está diferente em nós? Que nós mudamos de alguma forma? Será que ele vai reconhecer que realmente nós progredimos? E à medida que esse progresso avance, ele não vai ter mais acesso aos nossos pensamentos, aos nossos atos? Porque uma pessoa obsidiada, ela é uma marionete na mão dos obsessores. Enfim, o que ganhamos com o tentar nos melhorar, a nossa reforma íntima, tudo que se possa imaginar de melhor, o nosso bem-estar, o bem-estar daqueles que a gente convive, e, se não o amor, que pode ser ainda muito difícil, nós ganhamos pelo menos um tempo de nossos obsessores. Eles vão perceber que nós estamos evoluindo e eles ficaram parados com aquela monoideia daquela época que nós fomos criaturas extremamente cruéis e que prejudicamos ele demais ou eles. Enfim, chega um ponto que ele se afasta. E quem sabe se o nosso exemplo de melhora, não pode fazer com que ele pense e reflita: poxa, aquele que eu tanto odeio está feliz agora, porque ele está melhorando. Eu não estou conseguindo nem mais ter acesso a ele, aos pensamentos. Eu não estou conseguindo nem mais iludi-lo. Não estou conseguindo mais fazer com que ele faça as intuições que eu coloco na mente dele. Será que não é hora de parar? Será que a gente vai conseguir que com a nossa mudança ele pare? Se não parar, pelo menos o seu ódio está perdendo o eco. Ele não mais consegue nos influenciar, não consegue mais fazer-nos sofrer. E é o momento que ele se afasta. O número 6 diz assim: pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, como eu já disse anteriormente. E aqui tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade de provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos, portanto, ser indulgentes e benevolentes para com os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para os que estão desencarnados. Antigamente, ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que nada mais eram do que os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas de homens perversos, que ainda não se desposaram dos seus instintos materiais, e que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, pela caridade. E que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima "amai aos vossos inimigos" não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Como eu falei anteriormente, como quebrar, como fazer com que um inimigo se afaste de nós, ou melhor, nos perdoe. Com a nossa índole, com a nossa mudança.
com nossa aura mental. Se chega um momento, vocês acreditam que Chico Xavier, que Divaldo, ou que outros grandes nomes do espiritismo, pessoas que dedicaram a vida inteira... Divaldo está provado, no filme dele, tinha aquele obsessor ferrenho de anos e anos e anos, que só o libertou, só o perdoou, quando ele recebe na casa, na mansão do caminho, aquele espírito muito necessitado, que nada mais era do que a mãe dele, a mãe do obsessor. E Divaldo promete tratá-la com muito carinho, e ele se afasta, e depois se torna um grande amigo. E é assim que os sentimentos vão se alterando, vão se modificando para melhor. Se nós pensamos coisas boas, atraímos coisas boas. Se nós melhoramos o nosso caráter, nós, se ainda não conseguimos atrair bons espíritos, ou se os nossos inimigos ainda não conseguem nos perdoar, pelo menos as suas ideias, as suas obsessões não vão ter um campo muito aberto, não vão ter um campo muito fértil em nossa mente. Desde o momento que nós estamos praticando a autocensura, o orar e vigiar em 24 horas, a vontade de melhorar. Mas isso tem que partir daqui, do nosso coração. Tem que ser um desejo real. Porque para os espíritos desencarnados, para os nossos irmãos, os nossos desafetos, a gente não engana. A gente pode conseguir enganar os nossos desafetos encarnados. Eles podem conseguir acreditar que aquele sorriso carinhoso é real. E não é. Quando não é. Mas os desencarnados não. Temos a nossa aura, que demonstra que sentimentos estamos tendo naquele momento. Se estamos falando a verdade, se o que sai da nossa boca é verdadeiro ou não. Para os espíritos, não adianta mentir. Porque eles percebem, eles estão vendo. Eles têm olhos muito melhores do que os nossos, que estão embotados pela matéria. Então, a melhor coisa a fazer é nos modificar. Não adianta a gente tentar convencer a um espírito que ele não tem o direito de estar perto de nós, nos obsidiando, se nós mantivermos as mesmas atitudes, não digo idênticas à do passado, mas não temos mais aquela fúria do passado de matar e de destruir uma família. Mas se eles ainda percebem que ainda existem dentro de nós miasmas ruins, eles vão se aproveitar disso. Porque o coração deles ainda está dilacerado. O coração dele ainda está destruído pela mágoa, pela raiva. E a gente tem que entender, porque eles têm a memória, a gente não tem mais. Essa é a mensagem que esta página do Evangelho nos passa. Se nós conseguirmos nos melhorar, nós vamos conseguir melhorar aquele inimigo, que quem sabe, num futuro, virá como um filho muito querido, às vezes um filho com algum problema de saúde, e nós vamos ser um pai ou uma mãe super dedicados. Vamos dar tanto amor naquele período de vida dele. Ele vai se sentir tão agradecido que vai nos perdoar do fundo do coração. Isso é o que mais importa. E nós não conseguimos evoluir enquanto tivermos pendências lá atrás, no nosso passado. Pendências de mágoa, de rancor, de atos horrendos que nós fizemos. Sabemos que ainda somos espíritos muito devedores. Muito. Mas com a nossa reforma íntima,
com a vontade de conseguir melhorar, a gente vai chegando lá. Só depende de nós. Só que é um exercício diário. Diário não, é um exercício de minutos, de segundos. Porque nosso pensamento é muito rápido. As nossas tendências ainda são muito arraigadas dentro da gente. Mas é hábitos. A gente vai modificando. Se não consegue não pensar, pelo menos não fala. Com o tempo a gente não vai falar porque não pensa. São degraus que se vai alcançando. E a gente consegue. A gente vai conseguir. É muito importante tentar. É muito importante tentar. Palavras de Paulo de Tarso sobre o amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu vou compartilhar com vocês uma história verdadeira sobre o amor. Uma história sobre a qual eu fiz parte na forma de ouvinte. Vamos a ela. Eu vou complementar o estudo de hoje com uma história que, depois de muito tempo, quando eu tomei conhecimento do que era a doutrina espírita, do que era a reencarnação, as diversas vidas sucessivas, os afetos e desafetos, eu consegui compreender o que acontecia naquela família. Quem me contou essa história foi o segundo filho dessa família. Aconteceu assim, os pais se casaram e logo depois eles tiveram uma menina. Que muita felicidade, uma criança perfeita, tudo maravilhoso. Só que quando a criança completou 3 anos, a mãe começou a adoecer psiquiatricamente, gravemente. E eles eram católicos, fervorosos, não acreditavam em espiritualidade, em obsessões, nada disso. Eles fizeram de tudo, até que, rendidos pela dor, eles resolveram procurar um centro espírita. E lá vieram a descobrir que existia um determinado obsessor que estava fazendo aquela subjugação à mãe. E a coisa estava tão grave, que ela já tinha tentado suicídio por 2 vezes. A felicidade sumiu, assim, de uma hora para outra. Ela um dia não acordou bem e a coisa só foi piorando. Ela foi largando tudo. No início era uma depressão, trata com medicamentos, mas nada melhorava. Com toda a caridade que se fez dentro do centro que eles frequentavam, ela não melhorava. Pelo contrário, ela só piorava. A ponto de esta menina, essa criança, nessa época já devia estar com uns 5 anos, teve que ficar um período em casas de parentes, porque ela não tinha mais condição nem de criar essa menina. Porque ela não era mais ninguém. Ela mal levantava da cama, ela perdeu totalmente a vontade de viver. Até que um dia, ela foi convidada para assistir uma palestra espírita. Ela foi como um robô e ficou lá totalmente parada. Ela foi com o marido
O marido era muito abnegado. E ela ficou lá parada, era como se ela não estivesse ali, como se ela não estivesse ali assistindo. No término da palestra, isso tem muitos anos, o palestrante, que era um médium vidente, com uma capacidade de evidência muito grande, chamou o casal e disse o que ele viu. E o casal disse que já tinha conhecimento do que estava se passando, mas que por tudo aquilo que eles fizeram, esse espírito não os abandonava. Até que o palestrante falou assim: e se vocês se permitissem, caso fosse possível, que esse espírito voltasse como um outro filho? Aí ela ficou muda, ela ficou chorando. O meu marido falou: mas minha esposa está muito doente, mal tem condições de cuidar da nossa filha. Como que vai cuidar de um bebê que venha? Aí ele falou assim: mas quando o bebê chegar, vai ser a redenção. Isso tudo vai passar, porque esse bebê virá para ser cuidado e amado por vocês dois e acabar todo esse problema. Eles saíram de lá refletindo e ela tomou uma decisão. Ela falou: eu vou pegar minha filha de volta, eu vou voltar a cuidar da minha filha e vou começar a orar por esse espírito que eu tenho que acabar acreditando e pedir permissão, se ele me permite ser a mãe dele. E foi assim que ela fez. E ela fez isso por quase um ano. Melhorou um pouquinho, mas ele trouxe a filha realmente de volta. Um dia ela apareceu grávida. Ela a princípio não sabia. Estava sentindo umas coisas estranhas e não acreditava que fosse gravidez. Quando se descobriu grávida, ela curou. Da mesma maneira que ela amanheceu bem e acordou doente, ela anoiteceu doente e amanheceu bem. E ficou muito feliz, foi uma gestação maravilhosa, não teve nenhum problema. E esse menino nasceu. E eles deram o nome que ele dizia nas reuniões. Ele cresceu e um dia, já com uns 7 anos, 8 anos, ele abraçado com a mãe, ele era muito agarrado à mãe, muito apaixonado pela mãe. Ele disse assim para ela, sem mais nem menos: mãe, obrigada por ter me dado mais uma chance. Obrigada por ter me perdoado também. E ela caiu em prantos. Ela falou: por que você está dizendo isso, meu filho? Aí ele olhou para ela e falou: não sei. Eu tive vontade de falar. Quem me contou toda essa história, quando eu era uma jovem, bem jovem, foi esse rapaz que fez parte do meu ensino fundamental. Eu ali já conhecia um pouco do espiritismo. E eu fiquei assim, muito encantada com essa história. Eu nunca esqueci. Então ali eu tive certeza, e quando eu vi na escala que o meu estudo de agosto seria esse, eu falei: que bom. Se houver tempo eu vou contar essa história para vocês, porque foi uma história real. O perdão de pais para receber aquele inimigo e que se tornou um grande amigo. No futuro eu soube, depois de muitos anos eu não perdi totalmente o contato com ele, um dia, quando veio essa história de Facebook e Orkut, nós acabamos nos encontrando. E ele falou que a irmã morava no exterior, que o pai infelizmente faleceu e que ele não casou. Não deu sorte, ficou solteirão e mesmo assim ele não abandonaria a mãe dele. Esse também era um dos problemas que ele tinha com as namoradas. A mãe dele estava velhinha, muito doente,
E quando se falava em casamento, em casa própria, ou na sua própria casa, normal, o casal quer ter a sua própria casa, ele dizia: minha mãe eu não abandono. Minha mãe eu só abandono quando eu enterrar. Enquanto minha mãe estiver viva, ela estará comigo. Porque eu jamais vou deixá-la. Porque eu tenho uma gratidão imensa por ela. E assim foi. Passado alguns anos, eu recebi uma mensagem dele já pelo Facebook. Tinha casado. Estava já quarentão, mas casou. E a mãe tinha desencarnado nos braços dele. Esse é o amor. Essa é a resignação. Esse é o perdão dos nossos inimigos espirituais. Eu agradeço a todos vocês essa oportunidade. Muito obrigada. Tenham um domingo de paz abençoado. Graças a Deus. É com muita gratidão que eu compartilho com vocês essa oração de Chico Xavier. Eu sei, Senhor, que as dificuldades são inevitáveis. Quero ter forças para não fugir delas e coragem para enfrentá-las. Eu peço vossa ajuda para transformar cada problema meu, simples ou grave, em exercício positivo para a evolução de minha alma. Que cada aflição seja um teste divino para me indicar o caminho da verdadeira e infinita felicidade. Ó Senhor, eu não peço que afastes de mim as dificuldades, mas que me anime a enfrentá-las, que me ilumine para sair bem de todas elas. Dai-me, Senhor, agora e sempre, a vossa paz, e obrigada por me dar a certeza de que tudo vai dar certo. Assim seja. Se tens fé, não te aflige a noite escura. Ao coração que a lágrima domina, Ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz, risonha e pura, alivia a aspereza da amargura, e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina, na esperança sublime que perdura.
Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Se houver desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Bem mais consolar que ser consolado, pra bem mais amar do que ser amado. É só no perdão que se é perdoado, e só se recebe aquilo que é dado. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Então, irmãos, nesse momento de coração voltado para o amor de Jesus, para a vida maravilhosa, essa oportunidade grandiosa que recebemos de Deus Pai, vamos sintonizar no amor, na paz, que possa tudo isso fluir de nossos corações para os outros, para os nossos irmãos, unidos em pensamento, para que possamos uns ajudar aos outros nessa grande tarefa de evoluirmos. E só evoluímos quando auxiliamos ao outro. Muita paz, muita luz em cada coração que habita esse planeta Terra em que vivemos. Olá, galerinha! Vamos a mais uma aulinha? Hoje nós vamos falar sobre Francisco de Assis. Francisco de Assis nasceu na cidade de Assis, na Itália. Em plena simplicidade da estrebaria,
pois sua mãe assim o quis. Morava no luxo de uma mansão, e o pai, Pedro Bernardone, queria fazê-lo nobre em estudo e educação. Porém, era notória a bondade de Francisco nos primeiros anos de vida. Amigo da natureza, um poeta das estrelas da lua, do sol dos animais e do mar. Cresceu cercado de todo o carinho de sua mãe. Em Assis, o menino ficou conhecido como Francisco, ou seja, o pequeno francês. Francisco, dentre as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, ressaltou a caridade como a mais excelente. Ninguém como ele testificou que fora da caridade não há salvação. Praticou em todos os momentos o evangelho do Mestre, dando de comer aos famintos, saciando os que tinham sede, hospedando os forasteiros, vestido ou nus, visitando os doentes e os presos. Isso está em Mateus, capítulo 25, versículo 36. Vivenciou o amor em plenitude, obedecendo ao maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sabendo que toda a lei e os profetas estão contidos nesse mandamento. Isso também está em Mateus, capítulo 22, versículo 36 a 40. Ninguém como ele realmente testificou que fora da caridade não há salvação. Um homem humilde e caridoso auxiliou o homem largado no caminho, mesmo sem ser religioso. Foi outorgado por Jesus como salvo, merecendo a denominação do verdadeiro cristão, porque pela ação da vontade fez o bem. Aos 24 anos, pediu para que Jesus iluminasse seu caminho e ouviu uma voz: Francisco, restaura a minha casa decadente. Enfim, minha gente, Francisco de Assis viveu a mensagem do Evangelho, consolidou o amor, lutou contra os instintos inferiores e alcançou a vitória sobre os inimigos internos, e irradiou o bem em todas as direções. O pequeno São Francisco e seus confrades caminhavam pelas matas, e foi imensa alegria quando avistaram uma cidade. Que oportunidade maravilhosa para anunciar o grande amor de Deus. Ao entrarem na cidade de Gubbio, perceberam que existia um clima de medo e procuraram saber entre os moradores o que estava acontecendo. Tem alguém aí? Oi, por que vocês estão escondidos num dia tão bonito como o de hoje? Parecem assustados. Do que estão com medo? É que tem um lobo terrível que nos ataca e nos faz muito mal. Meu Deus! Achávamos que era ele que tinha saído da mata. Cuidado, ele pode chegar a qualquer momento. Deve ter sentido o seu cheiro e te seguido até aqui. São Francisco, ao ouvir toda a história, sentiu compaixão do povo, mas, surpreendentemente, também do lobo. Pois sabia que toda criatura é obra de um Deus bom e perfeito. E alguma coisa errada estava acontecendo com aquele lobo infeliz. Francisco, que tinha em seu coração levar o amor aonde não havia o amor, colocou toda a sua confiança nas mãos de Deus e foi ao encontro do temível lobo de Gubbio. Seus confrades amavam andar com ele, mas não tinham necessariamente, digamos, a mesma coragem.
nosso herói se enchia de mais honra e alegria por poder ser instrumento da paz de Cristo. Mata adentro, encontrou uma caverna aterrorizante, escura e fria. Espera aí, eu vou entrar. Mas tinha dentro de si a beleza do Evangelho, a luz da fé e o calor do Espírito Santo. E heroicamente entrou na caverna. Sabia que estava próximo de encontrar o lobo. Porque todo aquele que faz o mal está longe de Deus, na mais completa escuridão, vive na covardia, no murmúrio e na tristeza, porque é incapaz de ver o tamanho do amor do Pai. Que através de suas criaturas nos faz as mais belas declarações de amor. Pobre lobo. Preciso encontrá-lo, porque um único raio de luz já é suficiente para dispersar quaisquer trevas. O lobo preparou uma armadilha para atacá-lo. Porém, o seu ataque mortal não deu resultado. Francisco era mais esperto do que o lobo podia imaginar. E com o seu jeito puro e brincalhão, acabou assustando o lobo, que nunca tinha visto tanta coragem. Vem cá, irmão lobo. Eu ordeno-te pela parte de Cristo que não faças mal nem a mim, nem a ninguém. Fizestes muitos males, e por isso é merecedor de pesados castigos. Mas eu quero, irmão lobo, fazer as pazes entre ti e eles, de modo que você não mais lhes fará mal, e eles perdoarão todas as suas ofensas passadas. Nem os homens, nem os cães te perseguirão mais. E foi assim, através desse gesto de perdão, que a cidade de Gúbio ganhou um grande e belo amigo que divertia a todos. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento. Através do exemplo de Francisco, essa maravilhosa virtude do perdão mostrou que pode transformar também as pessoas que se comportam como lobos em homens, segundo a imagem e semelhança de Deus. Que leve o amor onde há ofensa, que eu leve o perdão onde há discórdia, que eu leve a união onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Vem mais consolar que ser consolado. O pecado nos deforma, nos esconde de nós e dos outros. Este belo lobo era para vocês motivo de grande medo. E agora é um grande irmão. Sabem que tudo que ele fez foi porque tinha fome e foi maltratado. Que se é perdoado e só se recebe aquilo que é dado. Senhor, fazei de mim um instrumento. São Francisco de Assis, rogai por nós. Olá, galerinha, tudo bem? E aí, vocês gostaram da nossa história sobre o pequeno Francisco e o lobo de Gúbio? Esperamos que sim. Vamos agora conversar um pouquinho sobre ela? A nossa história começou com Francisco e seus amigos caminhando em meio à natureza. Ele gostava muito da natureza, sabe? Até que, enquanto eles caminhavam, ele de repente viu uma cidade. E ele ficou muito animado. Vocês lembram por quê?
Isso mesmo, ele ficou animado porque ele adorava encontrar pessoas, porque ele amava conversar com as pessoas e falar sobre Deus. Ele falava sobre o amor infinito de Deus, sobre como ele é justo e bom. Ah, como ele ficava feliz com isso. Só que quando eles entraram na cidade, eles notaram que ela estava meio vazia. Avistaram um gatinho e esse se arrepiou todo e saiu correndo. O passarinho que estava na árvore tremeu e se escondeu atrás das folhas. Até mesmo um homem que estava na rua pulou para dentro do barril e se escondeu dentro dele. Francisco e seus amigos estranharam, sabe? Era um clima de medo e eles não entendiam o porquê. Desde o homem até os animais, todos tinham medo. Mas de quê? Aí, Francisco resolveu perguntar. Afinal, o que será que estava acontecendo nessa cidade? Ele vai lá e conversa com um homem que estava escondido dentro do barril e descobre que eles têm medo de um lobo. Isso mesmo, eles achavam um lobo muito feroz e maldoso e por isso morriam de medo dele. Depois de escutar a história do homem, Francisco sentiu compaixão dele, do povo da cidade, mas também do lobo. Ele tinha um coração muito bondoso, sabe? E no fundo ele sabia que todos nós fomos criados por Deus. E por isso temos dentro de nós uma centelha divina, chamada bondade. Basta só desenvolvê-la. Então ele notou que tinha algo estranho nessa história. Se o lobo foi criado por Deus, por que será que ele estava agindo assim? Por que será que ele estava causando tanto medo às pessoas daquela cidade? E foi então que Francisco, com fé, rezou a Deus. Reuniu sua força, sua fé e foi encontrar o lobo, porque ele queria saber o que estava acontecendo. Seus amigos foram com ele, mas tinham muito medo. Mas Francisco seguia confiante, pois ele tinha certeza na ajuda que recebia de Jesus. Por isso, ele seguia procurando o lobo com alegria, confiança e fé no coração, pois ele sabia que assim que ele encontrasse esse lobo, tudo iria se esclarecer. E foi então que eles encontraram a entrada de uma caverna. Ela era estranha, sabe? Escura. Os amigos continuaram com medo, mas Francisco seguia confiante, sem medo algum, pois ele tinha certeza de contar com a ajuda espiritual de amigos, que ele agora não estava vendo, mas que estavam com ele o tempo todo. E o Espírito Santo que fala na história, para nós espíritas, é a centelha de Deus que se encontra dentro de nós. Ou seja, é a presença de Deus que existe em cada um de nós e em tudo que foi criado por Ele. E é por isso que Francisco de Assis tinha tanta fé e tanta certeza de que nada de ruim aconteceria e que conseguiria descobrir o que estava acontecendo com o lobo. E foi assim que, com coragem, Francisco entrou na caverna, pois ele sabia que quem faz o mal é porque desconhece o amor e a infinita bondade de Deus. E esse era o motivo do lobo ser tão agressivo. Ele não deveria conhecer a Deus. Francisco tinha certeza que se fomos criados por Deus com tanto amor, então o nosso destino é também dar amor. Por isso, ele sabia que com um raio de luz, o lobo sairia das trevas e passaria a ser bom. Mas o lobo, com toda a sua ignorância, planejou atacá-lo. Só que ele não contava que Francisco fosse mais esperto. E este acabou o assustando. Com carinho, ele estendeu a mão ao lobo e pediu para que, em nome de Jesus, ele parasse com todas aquelas maldades. Mas vocês sabem por que isso foi possível?
por que Francisco conseguiu chegar perto do lobo sem que ele o atacasse? Porque Francisco já tinha superioridade moral. Ele já era um espírito mais elevado, sabe? Diferente de nós, que ainda precisamos caminhar, ainda temos questões a resolver, mas um dia chegaremos lá. No vídeo, Francisco fala sobre castigo. Mas nós espíritas sabemos que Deus não castiga ninguém. É a nossa própria consciência que nos cobra pelas nossas más atitudes. É por isso que Francisco fala que perdoa as más atitudes do lobo e que ele também iria ajudar para que todos da cidade o perdoassem. Ele fala que os pecados são perdoados. Para nós, pecados são os nossos enganos, os nossos erros, os nossos tropeços na caminhada. E isso tudo nos afasta da bondade, assim como também afastou o lobo. Mas, a partir do momento em que tomamos consciência de que somos filhos de Deus, criados para o amor e a bondade, nós podemos sempre nos arrepender de todo mau ato que tenhamos tido. E a partir daí, procuramos sempre fazer o bem, sempre agir de forma justa e verdadeira com todos, pois sabemos que temos dentro de nós a bondade e o amor de Deus. Basta só despertá-los e exercitá-los na nossa caminhada. Francisco de Assis, com a sua grande superioridade moral, dá exemplo dessa maravilhosa virtude que é o perdão. Ele explica nessa história que o lobo agia de forma feroz e agressiva porque ele já tinha sido muito maltratado, sentia fome e desconhecia o amor de Deus. E assim também somos nós. Nós às vezes somos agressivos, às vezes agimos de uma forma não muito legal com o nosso próximo. Mas assim como o lobo, nós também podemos nos modificar. Basta só abrir o nosso coração a Deus, exercitar o perdão, exercitar a bondade e o amor que existe dentro de nós. Outra grande lição que podemos tirar dessa historinha é que para Francisco de Assis, os animais não são objetos, nem são serviçais nossos. Eles são nossos companheiros. Eles são seres também criados por Deus, assim como nós. E que por isso eles devem ser respeitados e amados, como toda a criação de Deus na natureza. Agora nós vamos começar a nossa atividade desse estudo. O estudo que falou sobre o Francisco de Assis. Essa atividade ela é um quebra-cabeça e eu vou dar uma dica para vocês antes da gente começar. A imagem que a gente vai formar vai ter o Francisco de Assis e o lobo. Vamos tentar? Vamos começar? Primeiro, a tia vai tentar separar as imagens que vão ter a ponta. É a ponta do quebra-cabeça, como essa duas aqui, ó. Vamos separar. Para separar as peças é só a gente clicar em cima e arrastar, tá bom? Pronto, já temos aqui as 4 pontas, ó. 1, 2, 3, 4. Agora vamos começar a formar a imagem. Esse aqui é um pedaço do cabelinho do Francisco. Olha, acho que já temos aqui um pedaço do rostinho dele. Pronto, temos um olhinho inteiro e falta o outro olhinho. Vamos tentar achar aqui? Ah, olha aqui o outro olhinho do Francisco. Pronto, agora já temos aqui o rostinho dele. Vamos tentar fazer o restinho da roupa. Pronto, agora já temos o Francisco quase completo, só falta a mãozinha dele. Vamos ver aonde a gente acha a mãozinha?
Olha só, a mão dele tá dando segurando a pata do lobo, fazendo as pazes com ele. Não é essa peça. Vamos ver se a gente encontra mais aqui. Opa! Olha, eu acho que essa daqui é o complemento da patinha do lobo. Vamos ver? Isso aí, achamos a patinha. Só falta agora formar o rosto do lobo. Formamos o olho e uma parte do focinho. Pronto, agora já temos o Francisco e o lobo. Só falta o restinho do corpinho do lobo. Vamos terminar de encaixar? Pronto, conseguimos finalizar. Vocês lembram dessa parte da história? É quando o Francisco entra na caverna para tentar encontrar um lobo. E aí ele encontra o lobo e faz as pazes com ele. Perdoa o lobo pelas atitudes que ele fez, ruins com a vila. E será que a gente também se comporta como um lobo? O que o lobo representava para a história? Para os moradores, eles viviam com medo do lobo. Viviam achando que o lobo iria fazer mal a eles, iria atacar, iria ser agressivo. Já o Francisco não. O Francisco, como soube do lobo, ele ficou com pena dele. Ele entendeu que ele só fazia isso porque ele tinha fome e ele era maltratado. E a gente? A gente também é como o lobo, não é? A gente às vezes não trata as pessoas com agressividade, às vezes não somos impacientes, queremos fazer tudo do nosso jeito. Então, Francisco conseguiu fazer as pazes do lobo com a vila através do perdão e do exemplo dele de bondade. E a gente também consegue ter esse poder de transformar a nossa realidade através das ações de amor, do exemplo de perdão. A gente também pode parar de se comportar como lobo, tratar as pessoas com mais paciência e com bondade, e assim nós vamos viver em paz com todos. Essa foi a mensagem que a gente está trazendo para vocês para finalizar o estudo de hoje. E não se esqueçam, o link dessa atividade vai estar na descrição da sessão pública, tá bom? Tchau, tchau! Vamos agradecer pelo estudo de hoje, por todas as manifestações da natureza, porque em tudo o Senhor está. Está presente na folha seca que cai da árvore, no vento que toca a nossa pele, no sol que surge de manhã e que vai embora ao fim da tarde, no fruto que saboreamos, do animalzinho que desperta o carinho dentro de nós, a flor que encanta e que exala perfume, na água que nos banha e nos mata a sede. Em tudo o Senhor está, e que possamos ficar atentos às suas manifestações de amor e de paz. Que assim seja, graças a Deus.